vamos conhecer uma das mais importantes personagens da história. Roma amanhece sob um silêncio estranho, quase pesado. O dia parece conter a respiração esperando por algo. No campo de Fiore, uma praça começa a se encher de gente. No centro, uma fogueira está sendo preparada. Mas essa não é uma execução comum, como tantas outras. É um aviso, um espetáculo de poder. No meio da multidão, um homem caminha escoltado por guardas. Ele está amordaçado, com uma peça de ferro que impede sua fala. Suas mãos estão presas. Seus olhos, no entanto, estão livres e percorrem a multidão com uma intensidade que ninguém esquece. O nome dele é Giordano Bruno. Para entender por que ele está aqui, prestes a ser queimado vivo, precisamos voltar no tempo. Antes do fogo, houve um nascimento. Bruno nasceu em Nola, perto de Nápoles, em 1548. Ele cresceu cercado por livros e por perguntas que pareciam não ter fim. Ainda jovem, ele entrou para um mosteiro, vestindo o hábito dos dominicanos. Lá, ele mergulhou nos estudos. Aprendeu teologia, lógica, latim, mas, junto com todo o conhecimento, ele aprendeu algo que seria sua bênção e sua maldição. Ele aprendeu a duvidar. A dúvida foi seu primeiro crime. Ele leu os antigos, como Aristóteles e Platão. Leu os padres da igreja, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E então, ele leu Nicolau Copérnico, o astrônomo que ousou dizer que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Mas Bruno não parou em Copérnico. Onde outros hesitaram, com medo das consequências, Bruno avançou sem freios. Ele olhou para o céu noturno e viu estrelas demais. Ele pensou longe demais. Bruno começou a dizer coisas que soavam como loucura para a época. Disse que o universo não tinha fim, que o ir a infinito. Disse que não havia um centro, que nem a Terra, nem o Sol eram o centro de tudo. Afirmou que nosso planeta não era especial e que a humanidade não era o eixo de toda a criação. E foi além. Disse que existiam outros mundos, talvez até habitados, outros sóis, com seus próprios planetas girando ao redor. E disse que Deus era grande demais para caber em fórmulas, dogmas ou igrejas. Para ele, Deus se manifestava em toda a natureza, em cada estrela, em cada folha, em cada ser. Isso não era apenas ciência. Para a igreja da época, era mais pura heresia. Era um ataque direto a toda a ordem estabelecida, tanto cósmica quanto social. As paredes do mosteiro, que antes eram um refúgio para o conhecimento, se fecharam sobre ele. O hábito que ele vestia se tornou uma prisão. Sentindo o perigo, Bruno fugiu. Assim começou sua vida como um andarilho intelectual, um peregrino do pensamento, viajando pela Europa. Paris o ouviu com fascínio. Em Londres, ele debateu na corte da rainha Elizabeth I, deixando muitos chocados e temerosos com suas ideias radicais. Em universidades na Alemanha, ele foi aplaudido por estudantes e professores, mas também odiado pelas autoridades locais. Bruno não tinha medo de confronto. Ele debatia em público, provocava seus oponentes sem piedade, usando sua lógica afiada e sua memória prodigiosa. Ele escrevia como quem ataca. Cada livro que publicava era um novo desafio ao poder. Cada frase era um risco calculado. Ele não buscava conciliação. Ele buscava coerência com sua visão de mundo. Claro, com essa atitude, os inimigos se acumulavam. O poder da Inquisição, a polícia religiosa da Igreja Católica, observava cada passo seu, com crescente impaciência. A paciência, eventualmente, acabou. Um nobre veneziano chamado Giovanni Mocenigo fez um convite a Bruno, prometendo proteção e um lugar para ensinar suas artes da memória. Mas era uma armadilha. Bruno, talvez cansado de sua vida errante e com saudade da Itália, aceitou. Assim que chegou a Veneza, foi traído por seu anfitrião. Mocenigo o denunciou à Inquisição. Bruno foi preso. Pouco tempo depois, foi transferido para Roma, o coração do poder que ele tanto desafiou. Uma cela escura e úmida, no castelo de Santo Ângelo a guardava. Ali, ele passou os últimos 8 anos de sua vida. 8 anos de confinamento solitário. 8 anos de interrogatórios cruéis, de pressão psicológica e, muito provavelmente, de tortura física. A proposta da Inquisição era, em teoria, simples. Negue tudo. Admita que suas ideias sobre o universo infinito e os múltiplos mundos eram erros, frutos da vaidade e da heresia. Retrate-se publicamente, e sua vida será poupada. Você viverá, mesmo que preso para sempre. Bruno ouviu. E por fim, Bruno recusou. Não foi por orgulho, como alguns de seus algozes disseram. Foi por uma fidelidade inabalável ao seu próprio pensamento,
a sua busca pela verdade. Renegar suas ideias seria como renegar a si mesmo. Seria como apagar toda a sua existência. Então, a sentença foi escrita e lida em voz alta, condenado como hereje impenitente, obstinado e pertinaz. A punição: ser entregue ao poder secular para ser morto na fogueira. Dizem as testemunhas que, ao ouvir a sentença de morte, Bruno não tremeu. Ele olhou nos olhos de seus juízes e respondeu com uma firmeza que ecoou pela sala: talvez vocês, que pronunciam esta sentença, sintam mais medo do que eu, que a recebo. O medo não estava nele. O medo estava naqueles que precisavam do fogo para silenciar uma ideia. E assim, voltamos àquela manhã fria de 17 de fevereiro do ano 1600. No campo de Fiore, a mordaça de ferro foi colocada em sua boca para que suas últimas palavras não inflamassem a multidão. Seu corpo foi amarrado ao poste de madeira. O fogo foi aceso. A chama subiu lentamente, consumindo primeiro suas roupas, depois sua pele, seus músculos, seus ossos. O corpo de Giordano Bruno caiu em cinzas, mas seu pensamento escapou. O universo, lá em cima, permaneceu infinito. Séculos se passaram. O nome de Bruno sobreviveu à fogueira. Suas ideias, que pareciam tão radicais, hoje são a base da nossa compreensão do cosmos. Hoje, no exato local de sua execução, existe uma estátua. Uma figura sombria e imponente de bronze, com um capuz cobrindo parte do rosto. Ela observa a praça, encara o poder e não se curva. Giordano Bruno ainda incomoda, ainda provoca, ainda desafia. Sua história nos lembra que pensar, de verdade, continua sendo uma atividade perigosa. O fogo talvez tenha mudado de forma, mas a pressão para se conformar, para não questionar, para aceitar o que é dito, ainda existe. As ideias, no entanto, continuam sendo a coisa mais livre que existe. E por isso, Giordano Bruno não foi, e nunca será, calado. Sua voz ecoa através dos séculos, nos lembrando de sempre olhar para as estrelas e ousar perguntar: e se houver mais? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais figuras que desafiaram o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima.